Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta para reiniciar a nossa aula e nós vamos falar agora nesse módulo 3 de Evangelhos sobre o batismo de Jesus, ok? Lembrando que Jesus até os 30 anos, dos 12 aos 30 anos, ele manteve-se no mais total anonimato. A Bíblia não tem registro histórico sobre a passagem de Jesus aqui na Terra durante esses 18 anos. Aos 30 anos de idade, Jesus vai ao encontro de João Batista, que já é um pregador importante, conhecido e reconhecido em Israel, que tinha um ministério da qual Jesus ainda não tinha conhecimento presencial daquele ministério. O João Batista, que era primo de segundo grau de Jesus, haja vista que Maria e Isabel eram primas de primeiro grau, o João está no deserto. O texto bíblico não pontua historicamente quando se deu o início do ministério de João Batista. Não tem essa pontuação histórica de quando. O único texto que aparece os dois, o ministério de Jesus e o de João Batista próximo, antes desse encontro aos 30 anos, é no episódio do Jesus aos 12 anos, ou seja, João Batista tinha uma diferença de idade de 6 meses a mais do que Jesus, né? E Jesus tem um episódio narrado na palavra de Deus sobre Jesus impressionando os doutores aos 12 anos, e aí o texto diz, e naqueles dias, então essa ideia de naqueles dias reforça o pensamento de alguns historiadores que acreditam que João Batista, ainda muito jovenzinho, de muita tenra idade, ele sai da casa de seus pais e vai para o deserto, né? E lá no deserto, segundo a crença de muitos historiadores, ele provavelmente tenha tido um encontro com um grupo judaico muito radical daquela época, que era chamado de os essênios, e que eles habitavam e tinham as suas atividades prioritariamente no deserto, e pelo radicalismo das suas pregações e do seu compromisso com Deus, que é um radicalismo que inclusive se parece muito com o radicalismo usado por João Batista nas suas mensagens. Veja que os textos que apresentam o ministério de João Batista sempre apresentam textos das quais ele está falando de maneira muito dura aos seus seguidores. Então dá-se a entender que aquela rudeza de João Batista não tenha sido oriundo do ministério sacerdotal que seu pai exercia, né? Até porque os sacerdotes a esta época já não ministravam a palavra a essa época já era ministrada quase que exclusivamente pelos fariseus. Eles eram os doutores da lei eram os que ensinavam no templo e nas sinagogas. Então, esse radicalismo do João Batista, ele pode sim ser oriundo ou pode ser fruto de uma iniciação ministerial, digamos assim, e vocacional entre os essênios, que era uma seita do judaísmo chamado judaísmo radical, ok? Jesus então chega ao Jordão e João tem um diálogo interessante ali na água, né? Jesus dizendo, eu vim para ser batizado. João disse, eu é que careço de ser batizado por ti. E Jesus então convence o João Batista apresentando as escrituras, dizendo para que se cumpra as escrituras. Então João batiza Jesus, e a Bíblia diz que quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ninguém iniciará o seu ministério de pregação, ou seja lá que tipo de ministério for, sem que as pessoas passem por essa etapa, né? A etapa de ser tentado pelo diabo. E Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites, jejum,
e ao final ele teve fome. O tentador então aparece para tentá-lo. E Jesus tem um embate teológico ali, de interpretação da palavra com o tentador. Haja vista que todas as palavras citadas por Satanás eram palavras bíblicas, mas Jesus as refuta usando os métodos corretos de interpretação. Satanás não estava fazendo isso. Até hoje, o diabo ainda usa a palavra, porque a palavra de Deus ainda é um excelente instrumento de engano de Satanás, desde que essa palavra de Deus seja usada com os métodos interpretativos próprios de Satanás, né? As grandes seitas que existem no mundo hoje, elas não iniciaram por conta de uma ideia que nasceu da cabeça de seu líder. Normalmente, essas seitas, elas iniciaram com base bíblica, com base na palavra de Deus. Entretanto, essa palavra está fora dos métodos corretos de interpretação bíblica. Nós veremos isso numa outra oportunidade, quando formos falar sobre a exegese bíblica e também sobre a hermenêutica bíblica. Ok? Então Jesus começa ali o seu ministério. Quando ele termina a tentação, a Bíblia diz que os anjos de Deus chegaram e o serviram. E Jesus então, ele vai passar mais alguns dias ali em Cafarnaum. E depois Jesus vai visitar a sua terra, a sua casa, né? A volta de Jesus para Nazaré, ela acontece aproximadamente 6 meses depois de Jesus ter saído da sua casa. Ou seja, dentro dessa cronologia do ministério de Jesus, 6 meses depois, Jesus volta de novo para Nazaré. E naquela época, como eu já disse há pouco, o sacerdócio já não gozava de tanto prestígio na religião judaica, né? Evidentemente que os sacerdotes, eles tinham a sua importância na ritualística, nas festas e assim por diante, mas o ensino da palavra, a execução da mensagem a essa época já estava a cargo dos fariseus. Os fariseus criaram uma casta importantíssima dentro da religião judaica, que suprimiu inclusive a importância do sacerdócio, porque eles eram os observadores da lei, eles eram os intérpretes da lei de Deus, e a maneira que eles interpretavam a lei e ministravam encantavam as pessoas, ou seja, eles tinham uma proeminência no culto judaico, mesmo não sendo sacerdotes. E os sacerdotes, por sua vez, eles caíram em descrédito, em desgraça, no que diz respeito à condução da palavra nas sinagogas, no templo e nos cenáculos. Eles perderam essa proeminência por uma razão elementar. Eles eram de uma família sacerdotal, ou seja, quer queiram, quer não queiram, eles seriam sacerdotes. Então a busca pela palavra e pela compreensão dela não se fazia necessário para exercer a sua função sacerdotal. Então eles deixavam mesmo a palavra a cargo dos fariseus. O povo gostava dos fariseus, os fariseus gostavam de ser amados pelo povo, eles vestiam vestes que os caracterizavam, eles oravam nas praças, eles eram imitados pelas pessoas, e eles criaram, junto com a lei de Deus que já existia, um código de regramento muito pesado, que era a princípio um código para a explicação da lei de Moisés para o povo. Foi por causa desse código que Jesus apresenta durante o seu ministério aquele duríssimo discurso contra a classe farisaica, chamando-os de fariseus hipócritas. Por isso hoje o termo fariseu ele foi demonizado por conta desse discurso de Jesus. Mas o fariseu, na acepção da palavra, era uma pessoa, um estudioso profundo da lei de Deus. Temos poucos fariseus hoje, né? Mas essa questão do fariseu junto com a hipocrisia ficou muito clara e ficou estigmatizado esse termo historicamente por conta daquele duríssimo discurso de Cristo. E então esses fariseus, eles atuavam no templo, eles ministravam no templo, eles ministravam nas sinagogas, eles ministravam nos cenáculos,
Então eles tinham uma proeminência muito grande. Ou seja, os sacerdotes já não tinham mais espaço na ministração da palavra no culto, porque as pessoas queriam ouvir a sabedoria dos fariseus. E Jesus, no tempo que ele passou no Egito, ele passou sendo admoestado por Maria, por José, sobre a lei de Deus, né? Então, muito provavelmente, esse conhecimento de Jesus profundo, e aí a gente precisa lembrar da passagem de Jesus aos 12 anos de idade, que nós passamos rapidamente, não paramos ali. Jesus impressiona os doutores com a capacidade que ele tem, não somente pelo tanto de itens que ele conhece da lei, mas o que significa a profundidade, a exegese da lei de Deus. Então, ele impressiona os doutores pela qualidade da lei de Deus que ele compreendia. E essa compreensão da lei de Deus não era fruto de uma revelação prévia com aquela ideia de Jesus 100% Deus, 100% homem. Não. Jesus era homem e Jesus teve que aprender. O escritor aos Hebreus disse que ele precisou aprender a obedecer. Ou seja, Jesus não veio com um plus a mais de Cristo, né? Porque senão seria muito fácil ele manter a sua integridade como um homem de Deus, e a santidade de Cristo e a sua santificação não nos serviria de exemplo, haja vista que ele é um sujeito divino aqui na terra, ok? Mas Jesus era homem, 100% homem, né? A unção dada a ele no batismo que fez com que ele fosse o Cristo de Deus, porque a palavra Cristo significa ungido de Deus, né? Mas ainda quando jovem ele era Jesus, aquele que tinha uma promessa futura. O anjo disse, porque ele salvará o seu povo do seu pecado, né? Não é a chegada do Cristo que salva as pessoas, o verbo está no futuro, seria no momento em que ele fosse ungido de Deus, o Cristo. Enfim, Jesus então, 6 meses depois do batismo, ele volta para a sua região onde ele mora. E a gente entende porque entre os fariseus, eles tinham meio que um código de respeitabilidade. E esse código de respeito estava muito, muito ligado ao conhecimento que tal sujeito tinha da lei de Deus, né? Eles eram uma classe que fechava a questão do altar, do púlpito, da ministração da palavra, a pessoas das quais eles tinham certeza da sua capacidade, da sua grande capacidade, né? Os fariseus eram muito observadores dessas questões. Então, quando a gente vê Jesus voltando em Nazaré, e quando começa o culto, o ministro que está ministrando aquilo ali, entrega o livro para que ele leia e ministre, a gente entende que Jesus, aos 30 anos de idade, já tinha conquistado uma respeitabilidade gigantesca entre os fariseus, né? Então não seria nenhum absurdo a gente dizer que Jesus tinha tudo para ser um fariseu, porque os fariseus respeitavam alguém do tipo de Jesus, que mergulhava de maneira profunda na compreensão da lei de Deus. Lógico que não essa nomenclatura, digamos assim, já demonizada do termo fariseu, mas Jesus era sim um grande observador da lei de Deus. Então eles dão o rolo para que Jesus leia e ministre. Jesus ministra aquela palavra das profecias de Isaías, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu, e e depois ao final ele diz, hoje se cumpriu estas palavras em vossos corações. Jesus está, na verdade, se apresentando como Cristo. E o interessante é que a construção do farisaísmo, ou melhor dizendo, do judaísmo daquela época, funcionava da seguinte maneira: tinha o templo de Jerusalém, depois do templo tinha ligado a eles como satélites ministeriais, tinha as sinagogas, que eram templos menores, que eram casas de oração menores, cerca de 150, 200 pessoas, e tinha aquelas pessoas que tinham condições financeiras e eles construíam espaços particulares nas suas próprias casas e oferecia esse espaço para a religião judaica, né, que eram chamados de os cenáculos.
Esses cenáculos eram propriedades particulares de pessoas que cediam parte da sua casa para o judaísmo. Jesus, quando ele começa o seu ministério, a Bíblia diz, logo depois do seu batismo, que Jesus saiu andando de sinagoga em sinagoga. Ou seja, enquanto Jesus tinha, melhor dizendo, pregando o Evangelho, mas sem confrontar com a doutrina primaz do farisaísmo, que era a espera do Cristo, que era a espera do Messias. Quando Jesus começa a ministrar a sua palavra, e ele não é muito claro, você veja, por exemplo, que Jesus, quando alguém o chama de Cristo, ele sempre o admoesta no começo do seu ministério que a pessoa não comente aquilo, que aquilo não seja propagado. Não que Jesus estivesse escondendo a sua identidade, mas Jesus estava escondendo estrategicamente a sua identidade, a fim de que ele continuasse a ter espaço na sinagoga, no templo, para a propagação das boas novas de salvação. Porque a manifestação do Cristo seria mais ao final, ali próximo da cruz. Então, a gente vê que assim que Jesus começa a pregar mensagens e Jesus não faz alianças com os fariseus, ele não obedece ao código de autoproteção da classe farisaica. Jesus é, digamos assim, um candidato a fariseu na cabeça dos fariseus. Ele é um candidato a fariseu sem muito compromisso com a causa farisaica, né, com aquele glamour do farisaísmo, com aquele requinte do farisaísmo, mas Jesus bate pesado contra o farisaísmo e isso acabou desagradando a classe farisaica, de modo que Jesus foi inclusive expulso do templo. Jesus foi proibido de pregar nas sinagogas, mesmo que ele tivesse a respeitabilidade dos fariseus no sentido de conhecimento profundo das escrituras, mas a sua não adesão à causa farisaica de autoproteção e de observadores da lei, que eles eram irretocáveis, irrepreensíveis. Como Jesus não entrou, digamos assim, no time dos fariseus, os fariseus o botaram para fora. O impediram de ministrar no templo, o impediram de ministrar nas sinagogas e até nos cenáculos. Eles iam na casa das pessoas que tinham os cenáculos em casa e proibiam que Jesus fosse para lá. Então Jesus, a essa época, o ministério já havia crescido muitíssimo e Jesus então começa a movimentar as multidões de cidades em cidades. Naquela época as cidades tinham uma espécie de dono ou prefeito da cidade que mandava nas cidadelas, e os discípulos de Jesus iam na frente, preparando espaço para Jesus, pedindo autorização, e Jesus ia fazer as ministrações. Em algumas cidades Jesus era aceito, outras cidades Jesus não era aceito. Numa delas, inclusive, os discípulos ficaram enfurecidos e disseram: Senhor, pede para que desça fogo do céu sobre essas cidades que não te querem ou não querem aceitar a sua presença. Jesus disse não. Explicou para eles como deveria ser o comportamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Se chegasse numa cidade, que profetizasse paz na casa, que ficasse numa casa só, que não ficasse andando de uma casa para outra, que comesse o que lhe fosse dado sem perguntar de onde aquilo tinha saído, e se não fosse bem aceito, que saísse da cidade sem guerra e sacudisse inclusive o pó das suas sandálias. Então Jesus explicou o modus operandi, como deveria ser propagado o Evangelho. Então, durante todo o ministério de Jesus, foi um ministério crescente de pessoas, né? Começou ali com pequenas grupo de pessoas e foi crescendo. Jesus começou a ter dificuldade de ministrar, inclusive nas praias, precisava de barcos emprestados para criar uma estrutura mínima de pregação. Jesus começou quando as multidões cresceram e Jesus foi impedido de entrar nas sinagogas. Jesus então foi para os descampados, longe da cidade, inclusive tendo dificuldade de achar alimento, comprar alimento para servir as pessoas que passavam dias inteiros nas cruzadas que Cristo fazia.
Então, o ministério de Jesus foi um ministério de crescimento muito grande. E esse crescimento acabou gerando um desconforto muito grande na classe dos fariseus. E os fariseus, pela proximidade que eles tinham com Herodes, né? Com Herodes o tetrarca, eles então estão arquitetando a derrubada de Cristo, e esse será o tema desse nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida.